Então vamos lá para a nossa primeira aula de história do bloco 5, tá? Então a gente teve que inverter essa semana, a aula de história vem primeiro e depois a de geografia. Por quê? Porque para a gente entender a geografia, a gente precisa voltar um pouquinho lá na história, tá bom? Então a gente vai continuar falando sobre os primeiros homens do planeta, tá? Mas hoje a gente vai conversar sobre a sedentarização e a agricultura, tá bom? Então vocês têm o texto lá, do nomadismo à sedentarização. A pré-história foi um período forte do nomadismo. O nomadismo a gente já conversou, né? O nomadismo é as pessoas ficarem se mudando o tempo inteiro para buscar alimentos, para melhorar a sua vida, né? Então, os nômades viviam da caça de animais pequenos e coleta de frutos. Com o desenvolvimento de novos utensílios, passaram a capturar animais de grande porte, melhorando as possibilidades de sobrevivência do grupo. Então, aqui, gente, a gente está falando daquele homem mais evoluído. Lembra que tinha lá, que a prof conversou com vocês sobre a evolução do homem? Então, tinha o Australopithecus, tinha o Homo habilis, o Homo erectus, o homem de Neandertal, né? Então, o Australopithecus era o mais primitivo dos homens. Então, ele não dominava nenhuma técnica, nem de utensílio, nem de fogo, né? Então, com a evolução do homem, ele foi aprendendo como melhorar a vida dele, né? Melhorar a sobrevivência do grupo. Então, aqui, ó, já é lá o homem de Neandertal, tá? Esses homens aqui que a gente vai conversar hoje, tá bom? Então, o ser humano aprendeu que podia cultivar plantas a partir dos grãos que coletava na natureza. Ele começou a selecionar as sementes que melhor atendiam às suas necessidades e que se adaptavam bem ao clima da região onde vivia. Então, ele percebeu que ele podia plantar, ó, né? Cultivar plantas. E daí ele foi percebendo que algumas plantas, elas vão bem em determinado clima, em outro clima não. Por exemplo, tem plantas que elas só gostam de calor, por exemplo. O cacau é uma árvore que ela só dá em região quente. Então, em região fria, não vai ter cacau, tá? Já nas regiões frias, há outros tipos de planta, tá? Que elas gostam mais do frio do que do calor, tá? E o homem começou a prestar atenção nisso, tá? Entre os alimentos cultivados estavam o trigo, o milho, o arroz, a batata e a cevada, tá? Então, esses foram os primeiros alimentos que eles começaram a cultivar, tá? O ser humano descobriu ainda que poderia domesticar alguns animais, como bois, ovelhas e cabras. Então, aqui, ó, entra também a pecuária, né? Que é a domesticação dos animais, a criação dos animais, né? Esses animais ajudavam no trabalho e deles eram retirados a carne para alimentação, o couro para fazer roupas e os ossos para produzir ferramentas e armas. Então, até hoje a gente utiliza esses animais, a carne desses animais para a nossa alimentação, né? E a gente utiliza alimentos cultivados, ó. Tudo isso aqui a gente come, ó. Trigo, milho, arroz, batata, cevada, tudo isso a gente utiliza até os dias de hoje, tá? Como não precisavam mais se locomover em busca de alimentos, alguns povos abandonaram o estilo de vida nômade. Então, eles deixaram de ser nômades. A agricultura e a pecuária que é a criação de animais, fizeram com que eles se tornassem pouco a pouco sedentários. Então, a maioria dos povos hoje em dia são sedentários, nós somos sedentários. Por quê? Porque a gente não fica se locomovendo de um lugar para outro, né, o tempo todo. A gente já conversou que ainda existem grupos que são nômades, né? Os beduínos lá da África, por exemplo, né? Eles são nômades, né?
Os circenses, o pessoal do circo, também é nômade, porque eles ficam um tempo em cada lugar, né? Para fazer suas apresentações. Então, eles ficam um tempo numa cidade, daí eles se mudam, vão para outra cidade. Então, eles não ficam fixos em um lugar só. A casa deles se locomove junto com eles, né? Então, aqui, ó, a gente vê reconstituição artística de canais de irrigação em uma aldeia neolítica. Neolítica é o período, tá bom? Isso aqui aconteceu. Então, acredita-se que era mais ou menos assim. Então, olha, as casas começaram a ser construídas, ó. O homem começou a dominar técnicas mais avançadas de agricultura, tá? Então, ó, os canais de irrigação são conjuntos de valetas escavadas no chão que distribuem as águas coletadas em um rio ou lago, conduzindo-a aos campos de cultivo. Então, em lugares muito secos, ó, tem que ter a irrigação, tá? Para plantar. E o homem foi aprendendo a fazer isso. E lugar que chove muito, o solo tinha que ser drenado, então tinha que retirar a água. Então, o homem foi aprendendo essas técnicas para poder cultivar os seus alimentos, tá? Com a sedentarização, as populações começaram a construir casas e outros edifícios mais resistentes, de madeira, barro ou pedra. Foi nesse período que surgiram as pequenas aldeias. Então, ó, o homem ele começou a fazer as casas uma pertinho da outra, ó, e surgiram as aldeias, tá? Esse processo ocorreu em várias... Opa, pulei aqui. Nesses povoados, os espaços eram organizados em casas para morar, depósitos para os alimentos e estábulos para os animais. Esse processo ocorreu em várias regiões do mundo, como na América Central, na China e o Oriente Médio, mas cada povo interagia de forma diferente com a natureza. Então, é bem aquilo que eu falei para vocês, ó. Em lugares mais secos, os campos precisavam ser irrigados, que é como a figura lá que eu mostrei. E em lugares mais úmidos, precisavam ser drenados. Então, não dava para plantar tudo, todos os tipos de alimento em todos os lugares do mundo. Tá? Ó, nas regiões mais frias, as casas também tinham que ser diferentes. Ó. Precisavam ser mais protegidas. E os mantimentos armazenados para o inverno. Então, aqui ó, a gente vê alguns tipos de casa. Ó. Casa de pedra, ó, estão vendo? Bem protegida, bem reforçada, né? E aqui as casas de madeira, de palha, tá? Então, vamos lá. Os primeiros seres humanos praticavam o nomadismo, mudavam-se de lugar de acordo com as condições climáticas e de subsistência. Subsistência é a mesma coisa que sobrevivência, tá bom? O domínio de quais técnicas fez com que os seres humanos se fixassem em um local, tornando-se sedentários? O que fez, o que o homem começou a dominar? Técnica que fez ele se fixar num lugar, fazer as aldeias, começar a fazer o seu próprio alimento. A caça e a pesca, a escrita e a leitura ou a agricultura e a pecuária, tá? B. Quais mudanças começaram a ocorrer nas sociedades com a sedentarização? Como que eles se organizavam quando eram nômades? Lembrem lá. E como que eles se organizam agora, ó, na sedentarização? O que mudou? Além deles terem a casa fixa no lugar, o que aconteceu? Eles começaram a formar o que aqui? Tá? Letra C. Por que os primeiros seres humanos começaram a criar animais? Para que eles usavam os animais? Certo? Só ler o texto lá de novo e responder. Questão 2. Com a sedentarização, plantas e animais domesticados em uma região foram pouco a pouco sendo levados para outras regiões do planeta e ali cultivados e tratados. Foi assim que séculos depois, alimentos originários da Europa, por exemplo, começaram a ser cultivados também na América, e muitos alimentos americanos foram levados para a Europa e outros continentes. Então, o que está falando aqui? Que houve uma troca, né, de plantas e animais. Então, algumas plantas que existiam no lugar foram levadas para outros, né? Como a gente conversou, tem planta que é do calor e não se adapta ao frio. Mas tem planta que se adapta. Então, eles começaram a
levar essas plantas e animais de um lugar para o outro. Então, da Europa para América, da América para Europa, para África, tá? Observe o mapa que mostra os primeiros cultivos agrícolas. Então, olha aqui, ó. Aqui a gente tem um mapa que mostra de onde veio, ó, os primeiros cultivos agrícolas, ó. Então, aqui na América Central, tinha pimenta, tomate, abacate, milho, abóbora, feijão e algodão. Aqui, ó, na parte norte da América do Sul, aqui onde pega Venezuela, Peru, Colômbia, algodão de fibra longa, pimentão, batata doce, ananás. Ananás é um tipo de abacaxi, tá? Papaya, que é o mamão, e mandioca. Aqui, ó, região da Bolívia, mais ou menos, batata, quinoa e tremoço. Pro do céu, o que é isso? Eu já vou mostrar para vocês o que é, tá bom? Ó, a quinoa e o tremoço são grãos. A maioria das coisas que vocês não conhecem daqui são grãos, tá? Então, colocou aqui algumas imagens para vocês verem. Então, a quinoa, ó, a gente escuta bastante, né? Quinoa é usado bastante hoje em dia. É um grãozinho, ó. Tá? Um cereal. E tremoço também, ó. Parece um milho, né? O milho achatadinho. Esse aqui é o tremoço, tá bom? Aqui, ó. Abóbora, quinoa, girassol e cevadinha, tá? Aqui aqui na América do Norte, certo? Aqui na região do Oriente Médio, trigo, cevada, ervilha, linho e lentilha. Olha lá, ó. A cevada aqui, ó. Essa é a cevada. Tá? Aqui na África, ó, sorgo, arroz africano, ervilha e inhame. Inhame a gente come até hoje. Quer ver, ó? Esse aqui é o sorgo. Tá, ó, também é um tipo de cereal. O arroz africano aqui, ó, que é um arroz um pouquinho mais escuro. Tá? Deixa eu ver aqui. Aqui o inhame, ó, também aqui a gente encontra no mercado com o nome de cará, tá? E aqui o linho, ó, do linho a gente faz roupa. É feito fibra, ó, dessa planta aqui, tá? Aqui, ó, fava, taro, inhame, nabo, lixia, banana e cana-de-açúcar. Olha só! A cana-de-açúcar, gente, aqui o Brasil produz muita cana-de-açúcar, mas ela não é daqui. Ela veio aqui, ó, da região sudeste da Ásia. Olha que interessante, né? Aqui, ó, na Indonésia, o taro, tá? Que é essa plantinha aqui, ó. Parecido um pouco com o inhame, ó. Né? Só que ele é roxinho por dentro, parece uma pitaia, tá? Mas esse é o taro. Aqui a fava, também é um grão. Parece um feijãozinho branco, né? Branco, branco mesmo. E aqui, ó, nessa região da Ásia, é milheto, arroz e repolho, tá? O milheto é isso aqui, ó. Milheto e a lixia, ó. A lixia a gente escuta bastante também falar em coisa integral, que vai grão de lixia, né? E aqui o milheto, tá? É um milho, parece um milho diferentinho também aqui. Tá bom? Então, esses são os alimentos, ó. Os primeiros cultivos agrícolas, tá? Então, cada região tinha uma coisa. E aqui, olha aqui, ó. Em vermelho, área de domesticação. Então, os lugares onde se domesticavam os animais, ó. Tá? Certo? Então, vamos lá. Quais alimentos representados no mapa você já experimentou? Então, desses aqui, ó, dá uma olhada aqui, ó, o que você já comeu daqui e escreve aqui para mim. Tá bom?
Letra B. Observe o mapa e escreva de qual continente cada alimento é originário. Então, ó, o algodão. Vocês vão lá no mapa, vão ver da onde que é o algodão. Se é da América do Norte, da América Central, da América do Sul, da Europa, da África, da Ásia ou da Oceania, tá bom? Então, vocês vão ver cada alimento aqui e vão escrever de onde ele é. Algodão, arroz, banana, cana-de-açúcar, feijão, abacate, tomate, milho, pimenta e trigo, tá bom? E a última aqui, quais alimentos são originários da África e que utilizamos na nossa alimentação? Eles são da África? É a ervilha e o inhame, a lichia e o arroz ou a batata e a quinoa? Só olhar lá no mapa, tá bom? Beleza, galerinha? Então, por hoje é só. Qualquer dúvida, manda mensagem para Pro, tá? Um beijo para vocês e até a próxima aula.